querido amigo, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje eu trago para vocês um tema polêmico que é a nova legislação que trata da emissão provisória na posse, inclusive aqui versando sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Lei extremamente nova, bastante recente, publicada agora há poucos dias e que você precisa conhecer, até para a gente poder entender os impactos disso na área imobiliária, porque é esse o nosso assunto, isso que você precisa saber, porque como eu sempre falo para você, quem não mora, quem não precisa de um imóvel para viver, para trabalhar, então nesse caso aqui, a polêmica ela versa justamente sobre esse importante instituto jurídico que é os direitos reais, e você notadamente deve já ter ouvido falar sobre o direito real, que se traduz basicamente no direito de propriedade, a posse, então tudo isso acaba sendo discutido dentro dos direitos reais. Só que nesse caso aqui, o impacto que a gente fala muito e está sendo bastante questionado, inclusive aqui pelos juristas, né, muitas críticas em relação à lei, é porque justamente haveria aí uma hipótese, né, uma probabilidade de desnaturação desse instituto jurídico que é os direitos reais, que nitidamente eles são aqueles que se voltam à natureza da demonstração da publicidade, de você ter um direito real daquele imóvel, um título daquele imóvel em seu nome, né, uma publicização, que é uma oposição, inclusive, que a gente chama muito no direito de erga omnes, né, ser oponível a terceiros, porque justamente é o fato de você ter uma propriedade, né, ou ter uma posse que eventualmente decorreu de um contrato e você o registrou, enfim, à margem da matrícula, e te dá o direito de estar naquele imóvel, ser proprietário dele. Nesse caso aqui, com esse novo instituto jurídico que vem para tentar, então, trazer uma retaguarda para o programa Minha Casa Minha Vida, ele vem para permitir que o governo federal possa utilizar determinado imóvel para se instalar, em virtude justamente desse programa. Então, neste caso, haveria aí um respaldo jurídico e está justamente ambientado dentro deste programa que visa o atendimento das populações carentes, da dignidade da pessoa humana, do direito à moradia, e justamente permitiria com que o governo utilizasse determinado imóvel para poder atender questões de infraestrutura, enfim, está realmente aí fundamentado dentro dessa perspectiva. No entanto, a grande crítica que se dá em decorrência da lei é porque eu teria, em tese, aí um imóvel podendo ser utilizado, um imóvel particular, né, de um particular, sendo utilizado pelo governo para a finalidade de atendimento ao programa Minha Casa Minha Vida. Mas como isso se daria? Né? Qual seria a forma, modalidade, requisitos? Então, tudo isso está sendo muito discutido agora. E, inclusive, se confunde muito com a modalidade expropriação. Só que nós não estamos falando de expropriação. Seria um caso muito particular de utilização desse imóvel de emissão provisória na posse. Mas, por outro lado, claro que todas as dúvidas aqui, nesse caso, não são ou não vêm do acaso, né? Porque a gente tem realmente aqui um questionamento de esvaziamento ou uma hipótese, né, sendo aventada de esvaziamento do Instituto Jurídico Direitos Reais. Porque se eu tenho uma propriedade que é minha, como que de repente eu vou ser tolhido do meu direito apenas porque existe um programa, Minha Casa Minha Vida, e sob este argumento o governo tem a autoridade de então vir e dizer eu vou utilizar o seu imóvel, né? Então tudo isso está sendo muito questionado, pessoal, porque realmente agora nós temos a legislação, né, ela foi publicada agora recentemente, então nós temos que ficar atentos, isso é um convite inclusive para você que está aí, para que fique atento aos diálogos que serão promovidos em razão deste debate jurídico que se implanta agora em relação a essa disposição legal, né, como vai acontecer na prática e que a gente possa sempre também caminhar nesse sentido de trazer para você essa novidade legislativa que
muito embora ainda gere bastante polêmica e haja ainda muitos conflitos, né, divergências de entendimentos, você possa saber também para se posicionar, porque existe aí uma dúvida em relação a como vai se implantar, como vai acontecer isso na prática, né? Se vai efetivamente desnaturar o Instituto, se eu vou ter aí a minha propriedade sendo efetivamente retirada de mim, como isso vai acontecer. Então, por isso que o debate agora nesse momento é bastante salutar, é bastante relevante, e você que está nos ouvindo e nos acompanha deve também acompanhar, para que a gente saiba qual vai ser a real implicação disso dentro dos direitos reais. Até porque nós temos um embate aqui que não vai ficar de fora, que é o interesse privado versus o interesse público. E isso, inclusive, sempre é fruto de muita discussão, né? Se eu tenho, por exemplo, um direito meu, que é de um particular, que é uma propriedade, até que ponto, sob a alcunha de que existe um programa, Minha Casa Minha Vida, que está respaldando esse entendimento de emissão provisória da posse, pode efetivamente me tirar o meu direito de propriedade, né? Até que ponto? Então, também temos que cuidar com essas questões de interesses da administração pública que não podem ser confundidos com interesse público, que também é uma grande discussão que sempre é trazida aí para a gente poder refletir, sempre promove esse tipo de reflexão, de pensamento, né, para não haver a confusão entre aquilo que o administrador público quer e aquilo que a sociedade quer, aquilo que vai repercutir de forma positiva no seio social. E claro que isso que vai repercutir de forma positiva no seio social não pode melindrar o meu direito de propriedade, que é realmente reconhecido não apenas pela lei, mas principalmente pela Constituição Federal. Então, gente, muito cuidado, muita atenção, vamos verificar, vamos acompanhar agora essa legislação, os desdobramentos e, enfim, a sua aplicação na prática, né, efetivamente, para que nós saibamos aí se essa lei vai vir realmente para trazer mais uma segurança jurídica ou se, em verdade, não vai contribuir, vai permitir aí exceções que podem vir a trazer problemas para o nosso ordenamento jurídico. Eu, atualmente, me posiciono ainda de forma muito crítica em relação a esta lei. Creio que ela traz uma certa confusão e até melindra um pouco a nossa... todos os dispositivos legais, inclusive aquilo que nós concebemos como direitos reais, que inclusive ali podem ser descritos como a possibilidade que você tem aí de usar, gozar, dispor, fruir do seu bem como melhor lhe aprouver. Então, à medida em que eu tenho uma lei que vem e me promove ou permite a promoção de um direito que vai em descompasso, se apresenta em descompasso com esses direitos inerentes aos direitos reais, isso para mim pode, sinceramente, causar aí um certo desconforto e uma certa insegurança. Mas, como a lei é muito recente ainda, nós temos que ficar atentos ao que vai acontecer na sequência. Mas a coluna, em tese, ela vem justamente para te alertar, para que você acompanhe, para que a gente fique atento a tudo que está aí acontecendo, para que nós não tenhamos nenhum tipo de desconforto dentro daquilo que nós temos de tão importante, que é o nosso direito de propriedade e o nosso imóvel. Tá certo, pessoal? Espero que hoje eu tenha trazido aí algumas reflexões, tenha fomentado aí o debate, para que a gente consiga, então, construir uma sociedade ainda melhor e mais repleta de conhecimentos na esfera do direito imobiliário. Um grande abraço e até a próxima!